Olá, tudo bem? Sejam todos bem-vindos ao tópico sobre a linha do tempo da fotografia, ok? A gente vai passar aqui por alguns pontos para entender como que se deu a construção da fotografia e vai entender que ela remonta muito mais a tempo muito mais antigo do que a gente costuma supor, né? A gente está tão acostumado com a tecnologia, com os nossos smartphones super poderosos, fazendo muitas fotografias que a gente não para nem para mensurar o quanto que é antigo o estudo dessa ciência. Então vamos nós. Bom, primeira coisa que a gente tem que compreender é que a fotografia ela não tem um único criador, já que ela surgiu da experiência de vários químicos, físicos e alquimistas em vários períodos diferentes da história, ok? Como eu tentei dizer anteriormente, a fotografia é um resultado de processos de estudos, de revisão de estudos, de experimentos que permeou que vem desde a Grécia Antiga, há mais de 2.400 anos atrás, até o nosso tempo, né? Até a nossa realidade, né? Até esse mundo moderno, né? Que não sei se dá para chamar de pós ainda, né? Mas bom, a gente vai ver aqui que em 375 a.C. a gente vai ter Aristóteles descobrindo o fenômeno fotográfico, que seria mais tarde o princípio de todas as câmeras escuras. Já lá em 375 a.C., Aristóteles já estava se prostrando diante da questão da luz, da reflexão da luz e como que se dava esse fenômeno, tentou explicar como que se dava esse fenômeno por cálculos matemáticos. Em 965 a gente vai ter outro filósofo, outro sábio também, só que já em depois de Cristo, que é o Abu Ali Hassan, que é um grande matemático, tem uma grande importância, uma grande contribuição para a matemática. Ele também era astrônomo e óptico e já tinha publicações que descreviam a ideia da formação da imagem através da utilização de conceitos da câmera escura. Ele já vinha estudando câmera escura, ele já fazia experimentos com a câmera escura, inclusive pinturas. A gente vai ter aqui o Roger Bacon, filósofo inglês, que utiliza o método da câmera escura para observar eclipses solares sem danificar os olhos. A gente vai ter aqui um pensador fazendo estudos de fenômenos através da câmera escura. A gente vai ter em 1500 depois de Cristo, a gente vai ter o Robert Boyle. Ele passa a observar que o cloreto de prata fica preto quando exposto à luz, mas interpreta que isso se dá pela ação do ar e não da luz, né? Veja só, esse aqui é um ponto importantíssimo e crucial para a evolução da fotografia, principalmente a fotografia já no século XIX e XX, que é o uso do cloreto de prata, ok? A gente vai ter em 1520, como não poderia deixar de ter, o Leonardo da Vinci, que já vai deixando nos seus livros, em seus diários, notas com descrições mais completas do processo de fotografia e mecanismos para esse processo de registro fotográfico, antes mesmo que se tenha uma ideia de produção de linha de montagem de fotografias. Como a gente sabe, o Da Vinci ele se destaca muito por essa coisa de ter construído projetos que só puderam ser viabilizados muito tempo depois. A câmera fotográfica também é uma delas, tá bom? Em 1562 a gente vai ter o Fabrício, um alquimista da Idade Média, que relata que o composto de cloreto de prata ficava preto quando exposto à luz, ok? Vai ter Fabrício retornando aqui. E percebendo já, concluindo que no processo do cloreto de prata, a luz é que tinha uma razão muito grande para esse fenômeno, e não o ar, como acreditou o Roger Bacon, né? Perdão, como acreditou o Robert Boyle. A gente vai ter, em 1560, o Kepler, que durante a sua viagem pela Áustria, ele utiliza uma tenda para desenhos topográficos, utilizando uma lente e um espelho para obter uma imagem sobre um tabuleiro de desenho no interior da câmera. Essa técnica, a partir desse momento, vai ser também muito usada por pintores, né? Vocês estão pesquisando, a gente vai descobrir alguns pintores que já pintavam usando essa técnica, onde eles
faziam essa coisa da câmera escura, projetavam em uma parede e nessa parede ia ter a tela e nessa tela ele já começava a pintar, né? Já era tipo uma projeção, ele já era um salto da técnica da pintura, né? Uma facilitação da técnica da pintura. A gente vai ter em 1780 o físico francês Charles Colombo, que projetou sobre uma folha de papel impregnada de cloreto de prata uma fotografia, o que já viria a ser uma fotografia, né? Ele vai chamar de fotograma naquela época, né? Em 1826 a gente vai ter o Joseph Nicephore Nielsen, ele vai estar produzindo a primeira imagem fotográfica, de fato, né? Ele vai pegar a correria do Charles Colombo e vai, de fato, produzir o que vem a ser uma fotografia, né? O processo de captação de imagem levou 8 horas. Veja só, né? Que correria, né? Em 1835 a gente vai ter o Louis de Guire, que é um pintor francês, que inventa o daguerreótipo. E ela é uma câmera que já produzia a imagem em 30 minutos, né? Ele produzia uma pintura em 30 minutos. Mas lógico, ainda assim a possibilidade de fazer cópias, de fazer mais coisas. Só conseguiu o original ali e pronto. Em 1839, entre 1839 e 1840 depois de Cristo, a gente vai ter William Fox Talbot, que cria a técnica que possibilita a reprodução de cópias a partir de um negativo. É dele também o primeiro livro ilustrado em fotografias. Em 1840, Alexandre Volpot abre o primeiro estúdio fotográfico do mundo em Nova York. Em 1846, a gente vai ter Louis Menard desenvolvendo a técnica que levaria à produção da matéria-prima do filme. Ele é o químico que começa a produzir um método de produção de filmes que possibilitaria a massificação da técnica, né, a distribuição em massa da técnica de fotografia. Matthew Braid, ele faz a cobertura da Guerra Civil Norte-Americana e torna-se um dos primeiros fotojornalistas do mundo. Em 1871, marca o início da fotografia moderna, com Richard Maddox criando a tecnologia das chapas industrializadas e que facilitaria e aceleraria o processo fotográfico. Em 1878, a gente vai ter o Edward Muybridge, fotógrafo inglês, que desenvolve uma tecnologia que irá permitir a captação de imagens de objetos em movimento. Olha só, a gente já tem um salto aqui, né? Ele também vai inventar um dispositivo para projeção dos retratos de movimentos, o que viria a ser um percussor de cinema. Ele não achou do pouco, né, de conseguir já registrar e fotografar movimentos, escolher uma quantidade de frames maior. Ele ainda desenvolve um maquinário que traria a possibilidade de projeção, que daria essa possibilidade de projeção das imagens capturadas. E os irmãos Lumière, né, acabam abraçando isso aí, né? A gente vai ter, em 1880, a publicação da primeira fotografia pela imprensa na capa do jornal Daily Herald, em Nova York. E ela acaba se tornando, esse advento ele acaba trazendo a fotografia como um uso comum das mídias nessa época, né, no início do século XX. Em 1907, a gente vai ter o autocrome, que os franceses Auguste e o Louis Lumière, que são tidos como os pais do cinema, desenvolvendo o primeiro processo fotográfico colorido, né? Esse processo nada mais era do que pegar o filme que havia sido captado com as cenas que eles queriam e eles passavam por um processo de pintura mesmo manual. Eles pegavam quadro, frame por frame, quadro por quadro e ia botando as cores. Geralmente eram cores mais básicas, o verde, azul, amarelo, né? Não tinha uma grande... Mas basicamente eles já... Com essa técnica, eles já tinham cores, eles já conseguiam a possibilidade de ter cores na fotografia, assim também como nas suas projeções, né? Que já vinha seus filmes. Em 1915, a fotografia ela vai substituir as ilustrações das reportagens e dos jornais e revistas, né? A gente vai ver, né, nessa época o pessoal ainda usava muita ilustração, ainda usava pintura para poder ilustrar os jornais e revistas da época. A fotografia ela vem começando a substituir, vem entrando em voga e substituindo essas técnicas. Em 1920 a gente vai ter o início
início da transmissão de imagens Londres e Nova York pelo cabo submarino, né? Essa transmissão ela levava cerca de 3 horas para ser completada, né? Sair de um canto, atravessar o oceano e chegar do outro lado. Em 1925 a gente vai ter a empresa alemã Leica começando a comercializar a primeira câmera fotográfica de 35mm, a Leica, criada pelo engenheiro Oscar Banach. Além de portátil e rápida, vinha junto com diversos tipos de lentes e acessórios. Essa danadinha que aparece aqui nesse próximo slide, ó. Aqui um casezinho, né? Bem bonitinha até. Em 1929, a fotografia passa a ocupar grande espaço na publicidade e é considerada um dos principais processos de criação artística desse período. A gente vai ter em 1933 o Harold Eddington desenvolvendo o flash eletrônico, né? Já em 1933 surge o flash eletrônico, que até então ainda não era tão preciso assim, né? O pessoal acabava estragando muito material, aquelas explosões lá, para poder ter o flash, né? E o Harold ele conseguiu desenvolver circuitos eletrônicos que possibilitavam o não desperdício da lâmpada, ou melhor, um uso mais perfeito, um uso melhor da luz, né? A gente vai ter aqui o Leopold Gorsky Jr. e o Leopold Menes, que inventaram o filme Kodachrome, que permitiu a obtenção de imagens coloridas e com riqueza de detalhes e de tons. E aqui a gente tem uma grande revolução com isso, porque aqui surge a fotografia documental, né? A ideia da fotografia feita para documentar, para guardar registro, né? E que isso aqui vai estar muito ligado às grandes guerras, né? Esse processo desse surgimento da fotografia documental vai estar ligado às grandes guerras, quando eles começam aí as guerras para registrar o que acontece nos campos de batalhas. Em 1942, a Kodak ela apresenta o filme Kodacolor, o negativo colorido que permite a confecção de cópias em cores, vindo a se tornar o filme mais popular entre os fotógrafos amadores. Provavelmente quem teve a chance, que é um pouco mais velho, teve a chance de trabalhar com as máquinas, com aquelas máquinas mais antigas de filme, teve acesso, viu esse tipo de filme, que era o melhor filme que tinha para usar, o que garantia alguma qualidade, e não estragava fácil e nem dava dupla exposição. Em 1945 a gente vai ter a empresa austríaca Voigtlander desenvolvendo as lentes de zoom que permite fotografar objetos situados a grandes distâncias. Em 1945 a gente passa a ter as grandes objetivas já, né? Já começa a ter os primeiros passos das grandes objetivas. Em 1948 a gente vai ter o Ed Land desenvolvendo a câmera Polaroid. Okay? Em 1957 a gente vai ver criada a primeira imagem digital pelo engenheiro da computação Russell Kusch. E a foto ela tinha somente 176 pixels. Olha só, né? Em 1962 a gente vai ter o Emmett Leite e o Juris Utaniks e o Yuri Denizuk desenvolvendo a holografia, fotografia em 3 dimensões com o uso de feixe de luz e raio laser. Okay? Em 75 a gente vai ter o Steve Sanson criando a primeira câmera digital. Essa câmera armazenava a imagem de uma fita cassete. Okay? Não muito distante do que eram os computadores nessa época, né? Em 1971 a gente vai ter o Sebastião Salgado, né? Ele com aquela fotografia histórica dele, né? Da tentativa de assassinato do presidente Ronald Reagan, que ele flagrou no momento, e ele acabou sendo projetado para o mundo por conta disso, né? Do seu trabalho mais jornalístico, por assim dizer, fotojornalístico. Só que Sebastião Salgado é conhecido também por uma pirada, né? Ele deixou de fazer esse tipo de fotografia para ir buscar fotografia mais de paisagismo, a fotografia do portrait mesmo, da própria fotografia, né? Fotografar pessoas, situações, ele passa para uma questão mais documental mesmo. Em 1984, a gente vai ter a Canon demonstrando a primeira câmera digital Still. A gente vai ter a Pixar também lançando o primeiro processo de imagem digital. Em 1990, a gente vai ter a Adobe lançando o programa Photoshop 1.0. Em 2000, a gente vai ter a fabricante Sharp lançando o primeiro celular com câmera digital no mundo, chamado de JSH-04. Ele foi comercializado pela empresa Jotcom.
Em 2004, 36% dos telefones lançados têm câmeras embutidas. A Canon, nesse mesmo ano, ela lança a EOS 5D, a primeira a usar a tecnologia Full Frame SLR, a gente vai ver mais na frente que é uma SLR, com preço acessível ao consumidor comum. Em 2019, a gente vai ter a Samsung lançando o Galaxy S2 Plus, ranqueado no ano como um dos melhores smartphones com desempenho para fotografia do mercado por especialistas do nicho. Então é isso, obrigado a todos por virem até aqui, estarem até aqui, e a gente se encontra no próximo módulo.